Why am I looking at you? You're a picture. E aí, pessoal, beleza? Joia com vocês? Olha eu aqui, fazendo um vídeo de 2 anos morando em Portugal. Pois é comemorar? De uma certa forma é comemorar. Porque afinal de contas eu insisti e resisti. E como diz aqui em Portugal, cá estou. 2 anos morando em Portugal, 2 anos vivendo, descobrindo, 2 anos lutando. Enfim, 2 anos que nós estamos em Portugal nos estabelecendo, cada dia nos afirmando, nos firmando, cada dia mais construindo uma história e uma vida. Foi fácil? Não. Na vida nada é fácil. Na vida nada vem fácil. Se não vier com muito esforço, com muita perseverança, muita força de vontade, algumas coisas ficam pelo caminho, outras a gente encontra mais na frente. Mas quem me segue no canal sabe que para mim estar indo há 2 anos em Portugal é muito mais do que uma vitória, porque quem me segue sabe que não era um plano meu estar morando em Portugal, não era algo que eu desejei, não foi algo que eu planejei com muito tempo. Foi uma decisão tomada muito rápida. O Fernando tinha mais vontade de vir para Portugal do que eu. E muitos sabem a dificuldade que eu tive de adaptação, que foi muito grande, foi muito maior do que a do Fernando. E que ele viesse fazer o vídeo junto comigo para a gente falar desses 2 anos morando em Portugal. 2 anos em Portugal, os bons e os maus momentos. Mas o Fernando é tímido, o Fernando não gosta muito de aparecer, não quer se expor, enfim. Para quem me segue no canal, para quem sabe, me acompanha, sabe que eu nunca fui um apaixonado por Portugal, que eu nunca consegui amar esse país, que eu nunca consegui ter um sentimento de estar em casa morando em Portugal, mas eu vivo em Portugal tranquilamente, trabalho, faço as minhas conquistas, faço as minhas descobertas, me desconstruir, como diz, como agora é famoso a desconstrução, né? Me desconstruir, me reconstruir de novo para poder continuar essa jornada nova aqui em Portugal. E voltando, como eu disse para vocês, eu nunca fui um apaixonado e antes muito menos. Foi muito difícil para mim a adaptação. Principalmente quando a gente chegou, o primeiro dia que a gente chegou em Portugal, por mim eu já voltava no outro dia, eu já falei para vocês, eu odiei tudo isso, nada me encantou, nada me agradou. Mas eu não ficava falando, claro, eu não ficava externando isso para ninguém. A gente, para vocês que nos conhecem, para você que está chegando agora que não nos conhece, quando a gente chegou, a gente ficou 3 meses morando na casa da irmã do Fernando. Claro que a gente pagava todas as nossas despesas, vejam lá. Era um favor que eles estavam fazendo para a gente, mas era um favor que a gente pagava. Então, quer dizer, a gente não estava nas custas de ninguém. Nós trouxemos as nossas reservas e dividimos o aluguel por quase 3 meses. E logo depois a gente arrumou essa casa que a gente mora hoje. Enfim, a gente vive em paz, às nossas custas, do nosso jeito, sem desagradar ninguém, sem ninguém nos desagradar. Talvez esse seja um dos pontos mais, como é que eu vou dizer, mais positivos que a gente teve, da gente estar no nosso canto muito rápido e não precisar estar na casa das pessoas, na casa dos outros, incomodando ou até mesmo sendo incomodado, né? Porque vocês sabem que morar com outras pessoas não é fácil, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito. E às vezes a gente faz essas loucuras, a gente sabe que não é tão bom, não é tão, né? É bom de uma certa forma para ambas as partes, mas também é ruim para ambas as partes, porque todo mundo perde a liberdade. Enfim, passamos essa fase. Mas enquanto a gente estava morando lá, a gente começou a trabalhar. Eu já falei para vocês que a gente chegou dia 8, dia 20, a gente estava trabalhando. E um dos momentos mais difíceis para mim aqui em Portugal no começo foi o trabalho novo, porque, como vocês sabem, também me acompanham, eu trabalho numa fábrica. E lá a gente pega muito peso. No começo a gente pegava muito mais. Hoje a gente não pega tanto, porque a gente conseguiu algum reconhecimento, algum prestígio, então a gente tem o privilégio de fazer alguns trabalhos que não são tão pesados, mas mesmo assim ainda é. Mas no começo eu sofri muito, porque era um trabalho muito pesado e a gente fazia 12 horas no fim de semana, eu mais o Fernando, a gente tinha um horário de trabalho diferenciado, então a gente trabalhava 12 horas, ou seja, a gente trabalhava 4 dias e folgava 3, a gente trabalhava 2 dias de 12 horas e 2 dias de 8, e era pegando pesado nessas 12 horas, eu sentia muitas dores nos braços, eu sentia muitas dores nas costas, sentia muita dor no ombro, muita dor nos pés, à noite eu não dormia, eu não conseguia pôr o pé no chão, praticamente eu não conseguia sair do quarto, eu vivia deitado, eu vivia à base de remédios, à base de pomadas, eram dores terríveis, eu sentia as mãos dormentes o tempo inteiro,
Eu sentia muitas dores nessa região aqui, ó. Isso foi um período aí, gente, de 3 a 4 meses. Depois do 4º mês em diante, é que eu comecei a sentir um pouco de alívio dessas dores. É a mesma coisa quando você vai para uma academia, que você começa a pegar peso, você não tem um hábito, você começa a sentir muitas dores e você tem que ir, insistir para que essas dores cheguem a cessar. Comigo aqui foi igual, só que o meu período foi de 3 a 4 meses. Eu achei que eu não ia resistir. Eu dizia sempre que talvez eu não ficasse, porque era muita dor, era muito sofrimento. Eu confesso para vocês, em algumas noites, eu sentava na cama com tanta dor, com o braço, os dedos dormentes, e eu chegava a chorar mesmo, mas era chorar tanto de dor como de dizer, eu não vou conseguir, eu não vou ficar. É muito difícil, eu acho que eu vou me embora, porque para eu estar fora do meu país, nesse sofrimento corporal e nesse sofrimento mental, porque ao pouco que eu dormia, eu só sonhava voltando para o Brasil, eu só sonhava trabalhando no Brasil. Então, eu acho que eu passei um período de uma tortura mental muito grande e de uma tortura física muito grande. Eu sofri muito, muito, gente. Eu sofri muito, muitas vezes calado. Eu muitas vezes ouvindo algumas críticas e algumas piadas, algumas bocas, como diz aqui em Portugal. E eu ficava quieto, porque só eu sentia aquilo. Mas nos dias que eu estava de folga, eu levantava, eu limpava a casa, eu lavava banheiro, fazia comida, mesmo não colocando, conseguindo colocar o pé no chão. Eu andava me segurando nas coisas e muitas das vezes sempre na ponta do pé para ver se eu conseguia. Mas eu fazia as coisas dentro de casa, eu não era um morto que vivia deitado sempre. Mas quando eu chegava do meu trabalho, eu tomava meu banho e a minha prioridade era me deitar e fazer as massagens nas pernas, nos braços, nas costas, para ver se eu conseguia suportar aquilo. E as dificuldades no trabalho, porque além de eu sentir todas essas dores, de eu sentir todo esse conflito mental e da adaptação que estava sendo muito difícil para mim, o Fernando dizia que para ele não era tão difícil, mas para mim foi muito difícil, principalmente por causa dessas dores. No trabalho a gente enfrentou algumas dificuldades também nos primeiros meses. A gente era testado, a gente era apontado, tinha pessoas que não gostavam da gente e demonstravam que não gostavam da gente, agora a gente não... Eu não consigo descrever para vocês se era mais por a gente ser gay ou mais por a gente ser brasileiro. Mas algumas vezes nós fomos testados, algumas vezes nós fomos deixados de lado e muito testados. A gente trabalhava numa máquina que ela pintava portas, então ela fazia um sistema de um U girando as portas. E saía numa esteira e do outro lado a gente tirava essas portas, virava elas e fazia lotes, uma porta em cima da outra, de 35 a 40. E esse tapete que andava com essas portas, ele tinha uma velocidade, essa velocidade de 60, 80, 100, ou seja, quanto mais 100, mais rápido ele andava, mais rápido a gente tinha que pegar essas portas pesadas, virada, fazer lote, retirar do local onde completava os lotes de 35 a 40, colocar numa linha e continuar fazendo. Ou seja, nosso objetivo era virar essas portas, fazer os lotes e nunca deixar essa máquina parar para que a produção avançasse. Só que nesse período, quem trabalhava com a gente no fim de semana não era muito fã da gente, não gostava muito da gente. Então, o que essa pessoa maldosamente fazia? Ela acelerava essa esteira para que andasse rápido, para que a gente trabalhasse o dobro, né? E que não deixasse parar essa máquina. E ficava do outro lado de braço cruzado, olhando, rindo, conversando. E, infelizmente, como era fim de semana, a gente não tinha quem interferisse a nosso favor. Então a única coisa que a gente fazia era, eu dizia, vamos Fernando, vamos deixar a máquina parar, vamos desistir, vamos. Mesmo eu ali com tantas dores, mesmo eu ali com tanto sofrimento, eu dizia, vamos Fernando, não vamos baixar a cabeça, não vamos pedir para ninguém, não vamos dizer que nós não estamos aguentando mais, vamos continuar. E era assim, a gente começou a ter bons resultados, a gente começou a ter uma boa fama na fábrica, quando as pessoas diziam que existia 2 brasileiros na máquina X, e que nunca deixava essa máquina parar, mas ninguém sabe o que a gente passava para não deixar essa máquina parar. Enfim, fomos conquistando nosso espaço, fomos conquistando nosso respeito, fomos mostrando para as pessoas que a gente estava ali para trabalhar, não estávamos ali para entrar em conflito com ninguém, não estávamos ali para jogar nada na cara de ninguém, não estávamos ali para tomar emprego de ninguém, simplesmente a gente estava ali para cumprir o nosso compromisso com a empresa e receber o nosso salário no fim do mês igual todo mundo. Estamos há 2 anos também nesta empresa, graças a Deus fomos reconhecidos por quem realmente tem que nos reconhecer, né? Algumas pessoas, claro, até hoje não são a favor de muitos brasileiros lá, não tem fama muito boa,
enfim, por algumas razões que os próprios brasileiros fazem, mas outras é puro ranço mesmo, de um povo contra o outro. Isso é um ranço que parece que não vai acabar nunca. Mas enfim, o meu vídeo não é para falar disso, é para dizer de como nós conseguimos, como nós estamos hoje. Passado tudo isso, que nós nos afirmamos, nós conquistamos o nosso espaço, nós conquistamos o nosso respeito, e não foi de forma impositiva. A gente nunca impôs nada para ninguém, pelo contrário. Tudo que pediam para a gente fazia, e fazia muito bem feito. E as pessoas diziam que eu, mas o Fernando era bem afinado no trabalho, porque a gente se entendia. E sempre colocaram nós dois para trabalhar juntos, sempre os dois juntos, sempre em dupla. Porque na fábrica onde a gente trabalha funciona muito em dupla, os trabalhos são muito colocados em dupla. E era sempre eu, mas o Fernando, dificilmente eles separavam nós dois. E chegou uma época que teve uma oportunidade de vamos dizer assim, de uma promoção, né? De virar operador de máquina, porque a gente era auxiliar de produção. Na verdade, a gente continua sendo, porque a gente faz tudo na fábrica. E chegou uma época, um ano depois, que tinham que escolher alguém para ser operador de uma máquina, e eu fui escolhido, mas o Fernando, a gente foi indicado para essa vaga, e o chefão, o chefe poderoso da empresa, a gente ficou sabendo que ele tinha dito que o nosso nome era uma boa escolha, que ele apoiava, e então a gente virou um operador dessa máquina, causando alguns conflitos, causando alguns murmurinhos, porque as pessoas diziam que a gente estava virando operador de máquina, não era porque a gente era trabalhador, porque ninguém olha para isso, né? Os de baixo, né? Era porque a gente era, de certa forma, amigo do chefe, ou seja, a gente era amigo do encarregado, a gente era da turminha do encarregado, que a gente está muito bem com o nosso encarregado. Então as pessoas diziam que a gente estava virando operador por causa que era amigo do encarregado e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Claro, a gente sabia disso. E quem estava nos promovendo sabia disso. Enfim, trabalhamos alguns dias, algumas semanas com essa máquina, o trabalho nessa máquina parou, mas sempre que precisa nessa máquina, nós somos chamados, eu mais o Fernando, porque sabemos trabalhar com ela. Mas a gente continua fazendo os trabalhos na fábrica, a gente não fica especificamente só nesse local. A gente trabalha em qualquer máquina desta fábrica que precise da gente e que a gente saiba trabalhar. Enfim, estamos bem no nosso trabalho, estamos tranquilos, temos trabalho aí garantido até agosto desse ano, e aí começa a nova história. Estamos bem em Portugal, continuamos na nossa casa, continuamos trabalhando, continuamos nas nossas conquistas, nas nossas buscas, nas nossas descobertas. Eu acredito que se eu estou completando, nós estamos completando 2 anos agora em Portugal. Eu acredito que completaremos outros mais outros 2, porque se no começo, com todas as dificuldades que eu passei, com todos os conflitos, com todos os problemas, né, entre aspas, com todo o sofrimento que eu tive de adaptação, e de conseguir ficar, de conseguir ter uma tranquilidade psíquica aqui em Portugal, eu acredito que eu não tenha mais esse desespero de ir embora. Porque, como eu disse para vocês no começo, eu só torcia para que o Fernando desistisse também e me chamasse para ir embora. Eu iria no mesmo dia. Eu nunca tive problema de estar em Portugal e não gostar, não me sentir bem, dizer, olha, tá na hora de ir, não quero. Mas eu não queria desistir por qualquer coisa. Eu nunca quis por qualquer coisa. Que eu digo assim, coisas pequenas, coisas que a gente consegue ter força, ter vontade, ter foco, ter fé, ter perseverança, e a gente consegue ultrapassar essas coisas. Então eu dizia, não, eu vou ficando, eu vou tentando, não, eu vou esperar mais um pouco, não, eu vou esperar mais um mês para ver se isso muda. E graças a Deus as minhas dores foram embora, eu fui acostumando. Claro que hoje eu sinto algumas dores, eu fiquei com um problema sério no ombro, que eu não consigo dormir desse lado por causa das dores, eu não consigo pegar muito peso, porque as outras dores do corpo passaram, né, do pé, enfim. Mas o ombro, ele insiste, ele continua aqui, mas eu consigo lidar com isso, não é um fator determinante para dizer, olha, não quero mais, vou embora. E é isso que eu queria dizer para vocês, que às vezes é difícil, às vezes não é tão fácil, ou muitas das vezes não é tão simples como aparenta, ou muitas das vezes não se diz verdadeiramente o que se sente, o que se passa, para vender uma imagem de coisas maravilhosas. Existem coisas maravilhosas, mas para que você chegue nessas coisas maravilhosas, para que você saboreie essas coisas maravilhosas, existem algumas superações atrás da cortina, como diz, dos bastidores. A gente tem que superar algumas coisas. Claro que a gente continua em Portugal, querendo ou não, de certa forma, em algumas vezes, tendo que nos impor,
tendo que nos afirmar, tendo que dizer, olha cá, como diz, me respeita da mesma forma que eu lhe respeito, e eu continuo sendo essa pessoa com essa mesma personalidade, claro, vejo algumas coisas de forma diferente, me posiciono de forma diferente, porque eu acho que a maturidade nos traz isso, nos traz esse privilégio, a maturidade nos traz a sabedoria. Então, o que eu dizer para vocês que hoje eu não peito como eu peitava há um ano, pode ser que eu não peite de algumas pessoas, mas de outras eu continuo me afirmando, eu continuo me impondo, eu continuo exigindo respeito, eu continuo dando respeito, porque, como eu digo sempre para vocês, o direito de um acaba quando começa o direito do outro. Mas o que eu digo para vocês é que estamos bem. A fase crítica, a fase de adaptação, apesar de que eu acredito que 2 anos eu acho que ainda tem sim, de certa forma, uma adaptação. A gente continua se adaptando. Mas estamos bem, quer dizer, eu vou falar de mim. Eu estou bem, estou super tranquilo, estou consciente do que estou fazendo. Estou ciente de onde estou, por que estou. E, enfim, se um dia que tiver que voltar para o Brasil, voltarei. De certa forma, pretendo. De certa forma, desejo algum dia pegar umas férias e ir. Não digo para as pessoas que não vou agora, porque acabei de voltar. Então não tenho essa necessidade de desesperadamente voltar. Ter que ir no Brasil a cada ano, completado em Portugal, ter que voltar. Mas continuo firme, continuo forte, continuo com algumas visões diferentes, mas continuo com os meus mesmos conceitos, as minhas mesmas posições, os meus mesmos pontos de vista, claro que algumas de forma diferente, como disse para vocês com mais maturidade, mas é isso que eu queria dizer para vocês. É possível, desde que tenha paciência, perseverança, desde que tenha sabedoria, desde que tenha muita tolerância, porque você precisa ter muita tolerância, porque senão você tem que matar um leão por dia, e usar a fase do matar um leão por dia não é tão bom, porque quando você diz que mata um leão por dia, é porque você vai para uma batalha todos os dias negativa, e quando eu digo que a gente vai para a batalha todos os dias, é como todo mundo, como qualquer cidadão de bem. Batalha que a gente quer dizer é ir trabalhar, levantar e ir à conquista do seu pão de cada dia, e do que você acha que é necessário para você. Enfim, é possível, tá aí ao alcance de qualquer pessoa. É só não desistir, assim como eu fiz na primeira pedra do caminho. Claro que passa na cabeça da gente muitas vezes a vontade de desistir. Muitas vezes a gente se pergunta o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui. Claro que existe várias histórias, N histórias de por que as pessoas estão. Pode ser que muitas histórias não sejam tão simples como a minha e como a do Fernando. A gente veio por vontade própria, a gente veio por curiosidade, a gente veio por tentar, como diziam pra gente, venham porque vocês dois são solteiros, não têm filho, então vocês dois trabalhando, vocês podem ter uma vida boa, uma vida tranquila, sem muita luxúria, mas uma vida confortável de certa forma, e é o que a gente tem hoje em dia. A gente trabalha bastante, como eu digo para vocês, hoje em dia eu trabalho muito mais em Portugal do que eu trabalhava no Brasil. Claro que trabalho num ramo totalmente diferente do que estudei, do que me preparei, do que, enfim, os trabalhos que eu tinha no Brasil nem se compara com o que eu faço aqui, mas acaba sendo um trabalho que vira uma rotina, acaba sendo um trabalho até que bom, porque a gente se sente satisfeito, porque a gente se sente reconhecido, porque a gente se sente respeitado, e porque a gente consegue fazer um trabalho com boa qualidade, com bom empenho, e sempre que precisa de alguma coisa diferente, eles nos convidam para fazer essas coisas diferentes. Então eu acredito que a gente alcançou, de certa forma, o nosso espaço no trabalho, o nosso respeito. Estamos, de certa forma, alcançando o nosso espaço aqui em Portugal, para a gente ir ficando até o dia que desejar, sem muitos tropeços, sem muitos conflitos. Como diz meu amigo, vocês são pessoas, como é que ele fala? Pacatas, pessoas que não arrumam confusão com ninguém. E nosso intuito é esse. Na verdade, eu não vim para o mundo para enfrentar ninguém. Eu acho que a minha existência, o significado da minha existência no mundo não é estar brigando com ninguém. Pode até ser que ela seja para reivindicar algumas coisas, para confrontar algumas atitudes, mas não para enfrentar negativamente pessoas, arrumar brigas, enfim. Quanto mais em paz a gente puder viver em Portugal, mais a gente gosta, mais a gente agradece. Estamos passando por um momento difícil, infelizmente estamos todos isolados, né, por causa da pandemia, mas quando tudo isso passar, a gente volta a desbravar, volta as nossas viagens bacanas que a gente fazia, volta os nossos, vamos turistar
aqui em Portugal. Agora a gente já pode, já tem uma certa garantia, a gente já tem todos os nossos documentos, então a gente pode ir para alguns lugares que antes a gente não podia. É isso aí, gente. Essa era a minha comemoração, essa era o vídeo de 2 anos, felizmente 2 anos conquistados, 2 anos de conquista, de vitória e de caminho percorrido, e que o que nos apresenta é que esse caminho será percorrido muito mais longo. Então, para você que gostou desse vídeo, deixa o seu like. Para você que está morando em Portugal e tem suas experiências, comenta aqui comigo. Para você que pretende vir para Portugal, comenta suas expectativas aqui. Claro, vim para Portugal agora futuramente, quando tudo isso acabar. E comenta, se inscreve, se Viver a Real Portugal. Me segue no Instagram, Viver a Real Portugal. Quiser me fazer alguma pergunta, alguma dúvida, o que eu saiba e o que eu tiver domínio, eu respondo para vocês no Instagram, no direct. Um abraço para vocês, muito obrigado aos novos inscritos, muito obrigado aos velhos inscritos. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. Um abraço para vocês e até a próxima. Why am I looking at you? You're a picture in